Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de nosso canal. E nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição número 4, cujo tema é o Ministério Avivado de Jesus. Amém? Mas antes que a gente comece esse estudo bíblico, vamos fazer uma oração para que tudo transcorra conforme a vontade do Senhor. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença, pedindo renovo e que o Senhor possa trabalhar conosco nesse estudo bíblico, que tudo transcorra conforme a Tua vontade, que possamos ser avivados pela unção do Espírito Santo de Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Capacita-nos, que tudo seja feito aqui para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Lição número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Qual é o seu texto áureo? Está em Lucas, capítulo 4, versículo 14. Amém? Leiamos. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Glórias a Deus. Qual é a verdade prática da lição? O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Amém? Leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22. Quais são, irmãos, os objetivos da presente lição? São 3. O primeiro deles é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, ver esse relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo. O segundo objetivo é explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E o terceiro objetivo é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Glórias a Deus. E o que nós veremos na presente lição? Que Jesus, Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai, porque o pecado fez a separação, quebrou a comunhão entre homem e Deus. E o interessante, irmãos, que sem Jesus a humanidade estaria perdida, estaria fadada a um pecado eterno. O interessante é que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele começou o seu ministério terreno lá na Galileia, e ele realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento, que foi as bodas de Caná, como está lá relatado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12, ou seja, houve a transformação da água e vinho, glórias a Deus. Só que Jesus, irmãos, ele ensinou, pregou, curou enfermos, libertou os oprimidos e logo a sua fama correu por todas as terras em derredor, como nós vimos no texto áureo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Só que o interessante, igreja, é que Jesus foi bem sucedido em seu ministério e tudo o que ele realizou foi pela virtude, foi pela direção do Espírito Santo. Assim também é nas nossas vidas. Quando a gente coloca o Senhor à frente de todas as coisas, o nosso chamado, os nossos dons, que são para edificação da igreja, para que vidas sejam salvas a Cristo, quando o Espírito Santo está na frente da nossa vida, ele garante as nossas vitórias, ele garante os caminhos que a gente vai seguir nesta vida. Amém? E o interessante é que o ministério de Jesus ele causou impacto sobre todo o povo. Amém, irmãos? Bom, nosso Senhor, ele teve um ministério avivado e vitorioso, porque a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo, que nem o Senhor Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim. Glórias a Deus. E para nós, cristãos, sermos vitoriosos em nosso ministério, em nosso chamado enquanto cristãos, precisamos seguir, irmãos, o exemplo de Cristo e vivermos uma vida sob a direção, sobre a unção do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos de quê? De orar, de ler a palavra de Deus, de cumprir o que está escrito na palavra do Senhor, de jejuar, fazer como o nosso Senhor Jesus fez. Amém? Antes que a gente comece a introdução da presente lição,
vou propor para a amada igreja algumas perguntas para que a gente possa refletir de como está o nosso chamado, de como está a nossa busca pela direção do Espírito Santo. A primeira pergunta é o seguinte: como está o seu ministério? Como está o nosso chamado, né? Segunda pergunta é: você tem buscado seguir o exemplo de Jesus? Jesus orou, Jesus ele buscou uma intimidade com o Espírito Santo para que ele pudesse ser fortalecido, né? Terceira pergunta, para nós refletirmos: você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério com carinho, com excelência, fazendo melhor para Cristo? E uma última pergunta é: está disposto a deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Pai como fez o nosso Senhor Jesus Cristo? Então são reflexões para que a amada igreja possa pensar como que está a nossa busca dessa unção maravilhosa do Espírito Santo, amém? Bom, o que nos diz, irmãos, a introdução da presente lição? Que nós falamos que Jesus começou o seu ministério terreno lá na Galileia, e ele teve grande repercussão diante do povo, né? Como nós lemos no texto áureo, que a sua fama percorreu por todas as terras em derredor. Ou seja, nesta lição, nós veremos o que? O impacto do ministério do Senhor Jesus sobre o povo. Ou seja, além de um ministério cheio da presença do Espírito Santo, um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Glórias a Deus. O tópico 1, irmãos, ele fala Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O interessante é que o Espírito Santo na vida de Jesus, ele foi presente no nascimento de Jesus, no batismo de Jesus e na tentação, né, quando ele foi provado. O que a gente pode falar sobre a presença do Espírito Santo no nascimento de Jesus? O interessante é que o anjo Gabriel deu a seguinte notícia para Maria, conforme está lá relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, né, será chamado Filho de Deus. Que maravilha! É o Espírito Santo falando para Maria que ela ia gerar Jesus Cristo, nosso Consolador aqui terreno. Aqui vemos, né, o papel importante do Espírito Santo em ser o executor divino no ministério da encarnação de Cristo. Ou seja, sob a direção, né, sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Amém? Bom, no batismo de Jesus, é interessante que antes que Jesus começasse o seu ministério lá na Galileia, ele submeteu-se ao batismo no Rio Jordão através de João. Só que o interessante, irmãos, que nesse ato do batismo de Jesus, houve a manifestação da Santíssima Trindade. Houve assim o Pai declarando para Jesus: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Maravilhas, né, irmão? Houve a presença de Jesus saindo da água e houve a manifestação no Espírito Santo no batismo de Jesus, sendo materializado na forma de uma pomba que desceu sobre ele. Maravilhoso, né, irmãos? Glórias a Deus. E depois que Jesus passou pelo batismo, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para que ele pudesse ser tentado pelo diabo, conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali, Jesus ele passou por um jejum de 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. Só que o interessante, irmãos, que em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque de Satanás, o nosso Senhor respondia: está escrito. Ou seja, Jesus foi obediente a Deus, ele foi obediente à vontade do Pai. Ele passou 40 dias de jejum no deserto, Satanás ficou tentando ele, mas ele falou: está escrito, eu tenho que ir na prática, quer dizer, eu tenho que cumprir a vontade do Pai. Ou seja, Jesus foi provado no deserto, sendo tentado por Satanás, porque
era uma condição para que ele pudesse cumprir o seu chamado ministerial aqui na terra. Da mesma forma que o homem foi tentado, Adão e Eva foram reprovados pelo pecado, nós, como servos do Senhor, nós somos provados, passamos por lutas, por provas e tribulações, mas se nós permanecermos fiéis a Deus, Ele vai nos conduzir para a vitória, Ele vai nos garantir a vitória, glórias a Deus. Assim, irmãos, com esse exemplo da tentação de Jesus, fica claro que o nosso Senhor Jesus, se Ele não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Ou seja, em nossas vidas, precisamos do Espírito Santo diariamente, nos avivando, nos dando força para que a gente possa vencer essas lutas, esses pecados cotidianos. O Espírito Santo é necessário para cada um de nós. Como foi necessário para o ministério de Jesus, ele é necessário e urgente para as nossas vidas. O que a gente pode falar um pouco sobre a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus? O interessante, né, irmãos, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar aos necessitados, curar os quebrantados de coração. O que são os quebrantados de coração? São aqueles que têm um coração humilde e que têm uma disposição para se submeter à vontade do Pai. Ou seja, que nós possamos estar com os corações quebrantados, dispostos a falar, está escrito, nós estamos aqui como instrumentos de Deus. O interessante é que o ministério de Cristo também foi para quê? Apregoar liberdade aos cativos, maravilha, apregoar liberdade aos que estavam sujeitos à escravidão do pecado, como é relatado em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 21. Ou seja, qual é o resumo, qual é a sinopse desse primeiro tópico? O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus, Ou seja, que o Espírito Santo possa ter a liberdade também para ter a participação ativa nas nossas vidas. Glórias a Deus. O segundo tópico, irmão, fala sobre Jesus e a oração em seu ministério. A gente viu em lições passadas que sem oração não há avivamento. Então a oração é algo importante para o cristão, para o servo de Deus, como foi importante também na época do ministério de Jesus. Se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, por exemplo, que está lá relatada no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, essa oração do Pai Nosso, que é uma forma de nós comunicarmos com o Pai, ela santifica o nome do Senhor. Ela deseja a vinda do reino, ela anela para que a gente possa viver a vontade de Deus e a cada dia estarmos na dependência do Senhor, porque do nosso Senhor, que é provedor, virá o pão nosso de cada dia. Ou seja, nessa oração a gente confessa os nossos pecados e a gente pede perdão a Deus. E finalmente a gente declara que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Glórias a Deus. Essa oração, ela revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. O interessante é que quando a gente ora a Deus, ou seja, na oração do Pai Nosso em especial, ela revela o quê? O coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e sem exibicionismo religioso. A gente declara ao Senhor que nós somos totalmente dependentes dele, sem a sua presença, sem a sua unção, a gente não tem vitórias, mas com o Espírito Santo guiando as nossas vidas, nós buscando essa intimidade com Deus pela oração, ele é fiel para nos ouvir e nos dar as direções que o nosso coração tanto almeja. O que a gente pode falar um pouco sobre uma vida de oração? Aprendemos com os exemplos de Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo Jesus sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Mesmo Jesus sendo Deus, ele buscava oração para buscar comunhão com o Pai. Glórias a Deus. Além disso, a sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Se for algo que a gente acha positivo, ele é Deus. Se a gente acha que é negativo, Deus continua sendo Senhor nas nossas vidas. Mas é importante que a gente reflita como instrumento de Deus, que seja sempre feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Qual é o resumo? Qual é a sinopse do segundo tópico? A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus.
Antes que a gente passe para o terceiro e último tópico, vamos propor aqui para a amada igreja mais uma pergunta para que a gente possa refletir. Se Jesus ele era Deus, por que precisou orar no seu ministério terreno, né? Se ele era Deus, o interessante, irmãos, que embora fosse Deus, enquanto esteve aqui na terra, Jesus não era somente Deus, ele era Deus e o homem. Interessante, era Deus e homem. O interessante é que ele esvaziou-se de si mesmo, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, na qualidade de homem, né, Jesus, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele como fora a Abraão e seus descendentes. Ou seja, ele precisou se encher, ele esvaziou-se de si mesmo e encheu-se do Espírito Santo para conduzir o seu ministério na terra. Ou seja, a oração destacou-se em cada aspecto e fase da vida e do ministério de Jesus. Ou seja, dando apoio à ideia de constância de Jesus na oração, nós temos o quê? A regularidade de Cristo orando. Temos a sua declaração direta feita aos discípulos, de que os crentes, né, de que os servos do Senhor têm o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? A necessidade de oração para nós cristãos é uma necessidade vital, cotidiana, para que a nossa vida seja direcionada pelo Senhor. O tópico 3 fala o seguinte: uma vida na unção do Espírito, glória a Deus. Como que a gente pode definir a palavra unção? Ou seja, quando a gente fala sobre unção, nós estamos nos referindo a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vamos falar um pouco agora sobre a unção do Espírito Santo na vida do obreiro, né? Glórias a Deus. O obreiro, irmãos, tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele pode ser líder de grupos, pode participar de ser professor de estudo de escola bíblica, pode estar ministrando a palavra, pode estar na parte administrativa da igreja. O obreiro pode ser um ministrante, estar assim participando de grupo de louvor. Tem várias funções dentro da casa de Deus, dentro do evangelho do Senhor. Só que se não houver na vida do obreiro o avivamento do Espírito Santo diário, né, esse renovo, essas atividades podem cair na rotina e se tornarem meramente burocráticas, né? Ou seja, mas se o obreiro ungido, ele sabe que a sua vida é dependente do Espírito Santo, essas atividades que ele faz por obra de Deus não é mera formalidade, é algo assim que preenche a nossa alma, que dá sentido de viver, da gente fazer as coisas para o Senhor. E o interessante, quando a gente faz as coisas para Deus, não permite que a obra de Deus seja vista com um mero olhar humano, ou seja, de maneira muito graciosa, a gente percebe, o obreiro percebe a confirmação do Espírito Santo em nosso ministério, no ministério do obreiro. E o interessante, né, que quando o obreiro, quando o ministro do Senhor faz a obra com a direção do Espírito Santo, a gente percebe quando o Senhor salva vidas por meio da pregação, por meio do louvor, por meio do testemunho avivado com o Espírito Santo, quando as vidas mudam de atitudes por causa do ensino da palavra de Deus com a direção do Espírito Santo, quando vidas têm interesse despertado em participar dos estudos bíblicos em suas igrejas locais, quando o obreiro faz tudo para a glória de Deus, ou seja, o obreiro também faz a vontade do Senhor e quando há edificação espiritual no louvor bem executado para Deus, onde a gente trabalha conforme a direção do Espírito Santo. Só que o interessante, meus irmãos, toda essa direção do Senhor é inevitável que o obreiro, além da direção do Espírito Santo para conduzir as suas vidas, tem que ter uma vida piedosa, uma vida de amor para com o próximo, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, seja na pregação, seja no estudo bíblico, numa evangelização, com amor. Termos o exemplo de Cristo, fazer com amor, não ficar apontando o dedo para os irmãos, mas dizer que Deus é amor e a gente, como espelho do Senhor, a gente possa disseminar a mensagem do Senhor com muito amor. Por isso, para que o obreiro tenha um ministério avivado sobre a unção do Espírito Santo, é importante de que
que o obreiro não negligencie a oração, não deixe de orar, não deixe de fazer jejum, mas que ore, que jejue, que faça devocionais da palavra de Deus, para que o obreiro possa estar se alimentando diariamente da unção do Espírito Santo e, naturalmente, a obra do Senhor vai ser feita com muito amor e carinho, glórias a Deus. Ou seja, sobre a unção do Espírito Santo, quando o obreiro faz algo para Deus, quando o servo faz algo para Deus, às vezes o mundo acha que é coisa pequena, às vezes a gente também com um olhar nosso acha que é pequeno, mas mesmo aquilo que é simples, quando é feito para Deus com amor, Deus está nos capacitando para obras maiores. Glórias a Deus. Quando a gente faz no pouco algo que é pequeno aos olhos do homem, com amor, Deus está nos capacitando para obras maiores. Só que a unção do Espírito Santo, meus irmãos, não é só para quem é obreiro, para quem tem um cargo ministerial na igreja. A unção do Espírito Santo, ou seja, viver uma vida na unção do Espírito Santo, não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. O Espírito Santo é acessível a todos. Basta que a gente abra o nosso coração e deixe o Senhor entrar. O interessante, né, é que pela palavra de Deus, nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real, glórias a Deus. Mas, precisamente, Deus chamou cada um de nós, cada um dos seus servos, dos cristãos, a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem, em que os nossos pés tocarem. Mas, para isso, né, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família. Quando a gente estiver com a direção do Espírito Santo, a gente vai estar trazendo a mensagem de Deus com a autoridade do céu para a família, no ambiente de trabalho, na escola, nas faculdades, em qualquer lugar que a gente esteja. Se o Espírito Santo estiver conduzindo as nossas vidas, a gente vai fazer a obra de Deus conforme Ele escolheu para as nossas vidas. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção, a direção do Espírito Santo. Qual é a sinopse, qual é o resumo do terceiro tópico? Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Que essa vida de serviço nossa também, que o exemplo de Cristo seja para a nossa vida de serviço direcionado pelo Espírito Santo. O que nos diz, irmãos, a conclusão da presente lição? Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, mais uma pergunta para a gente refletir aqui. Se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Se Jesus precisou do Espírito Santo, nós precisaremos muito mais, glórias a Deus. Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, glórias a Deus, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação, os nossos dons que vieram do céu. Que Deus possa abençoar os amados irmãos, tá? Por mais um estudo bíblico do nosso canal. O propósito desses estudos, meus irmãos, é nós direcionarmos, disseminarmos o amor de Deus, né? Para alguns irmãos que faltarem os estudos, não puderem ir aos estudos nas suas respectivas igrejas, ou algum professor que estiver preparando a sua aula, que seja útil de qualquer forma para a vossa vida, tá? Ou você pode ouvir esse estudo e ir para a sua igreja também. E se cada um dos irmãos achou que esse estudo foi útil, nos ajude a disseminar o Evangelho de Deus, a divulgar este canal, para que mais vidas tenham acesso à mensagem que veio da parte do Senhor. Tá? Agradeço a todos e vamos fazer uma oração encerrando mais esse período maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, porque tudo aqui foi feito para a glória de Deus, que possamos ver o exemplo de Cristo e ter a nossa vida sobre a unção do Espírito Santo, que possamos ser obedientes ao Pai e que a nossa vida, meu Deus, seja uma vida de experiências maravilhosas em Cristo Jesus e que possamos disseminar o Teu Evangelho, a Sua mensagem até os confins da terra. Abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos a todos e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem na paz de Jesus. Amém.